TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Programa de saúde ao vivo é na terça, programa de saúde gravado no sábado. E no sábado não tem como você participar. A partir de 1h da tarde você vai ver e você vai apenas contemplar, assistir. Ao vivo é só na TV Candidez. A direção do sistema MPA de comunicação continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. Esse ao vivo ele é muito bom para quem apresenta, para quem é entrevistado, para quem está em casa. E pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é 9 de julho, é a segunda terça-feira do mês. Eu não vou perder tempo, vou apresentar agora meu entrevistado dessa noite, pela primeira vez em 2024. Eu recebo o experiente médico cardiologista, Dr. Otaviano Greco. Dr. Otaviano, boa noite. Prazer recebê-lo aqui, ao vivo, no estúdio da TV Candidez. Boa noite, Samuel. Boa noite, telespectadores da TV Candidez, do programa Mostra Grátis. E já de antemão, quero aqui mais uma vez agradecer aqui a sua presença. Eu falei aqui que foi a primeira vez em 2024, que praticamente todo ano, pelo menos uma vez ao ano, o Dr. Otaviano aqui nos ajuda a fazer o programa, trazendo informações importantes na visão da cardiologia e, acima de tudo, quase aí 50 anos de caminhada como médico. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso também. Doutora Otaviano, oficialmente nós estamos, então, agradecendo a você aqui, em nome da direção da TV Candidez, o Sistema MPA de Comunicação, do nosso diretor Marinho Júnior. Nós já estamos oficialmente no inverno e no inverno há sempre uma preocupação com relação a questão dos problemas cardíacos que se acentuam mais. Isto é verdade e por quê? Para a gente começar o nosso bate-papo. Realmente é verdade. Existem alguns motivos. Existe uma estatística oficial, não é brasileira, é estrangeira, que mostra que cerca de 10% no aumento da incidência das doenças cardiovasculares. Quais seriam? O infarto, o acidente vascular cerebral, a angina, né? A angina de peito, o problemas circulatórios, outros como de membros inferiores, né? A pessoa que já tem uma claudicação intermitente. Então, esses problemas se aumentam. E outra coisa que ele chama a atenção é o seguinte: para cada 10 graus de redução na temperatura, há um aumento acrescido de 7% de incidência de distúrbios circulatórios. Os motivos, ou melhor dizendo, são: nosso organismo, eu brinco que o nosso organismo é uma caldeira que funciona a 37 graus. E o oxigênio é o fogo e a glicose é a lenha. E você precisa da circulação para transportar tanto o oxigênio quanto a glicose e outros nutrientes. E quanto está fazendo frio, esse frio ele se torna mais intenso ou excessivo, você vai ter o quê? Redução do calibre das artérias, principalmente as artérias periféricas, e faz com que o coração aumente o seu trabalho, porque ao reduzir o calibre, vai precisar de uma pressão maior para passar esse sangue para uma artéria com calibre reduzido. Então você tem, além da deficiência de circulação pela vasoconstrição movida pelo frio,
aumento na necessidade da pressão arterial estar mais elevada, o coração tem que trabalhar sob pressão nesse caso. Tem um detalhe também, que quando a gente fala da questão do inverno, e você como médico sabe dessa questão também, as pessoas sempre comentam, no inverno eu como melhor, eu como mais. Isso tem uma justificativa também? Justamente é por causa de aumentar o calor interno. Senão não mantém a temperatura. O seu gasto energético no inverno é maior que no verão, porque você precisa equilibrar a temperatura interna. Então, você vai gastar mais energia. Então, o seu organismo vai pedir mais alimento. E aí eu te faço uma pergunta, doutora Otaviano, como encontrar, então, esse equilíbrio na necessidade de se alimentar, na necessidade de manter a energia do corpo e, ao mesmo tempo, tentando evitar algum problema aí, até de entupimento? Normalmente, o organismo dá os sinais da fome, né? Então, você vai sentir mais fome naqueles períodos, você vai ter a necessidade de alimentar-se. É lógico que você tem que tomar os cuidados para evitar uma alimentação excessiva ou extremamente exagerada em gordurosos, em carboidratos simples, de forma exagerada, exagerar no álcool, né? Tudo isso para poder ter essa capacidade de recuperação da energia. Agora, o que chama atenção, Samuel, também é o seguinte, as pessoas, infelizmente, não têm conhecimento, muitas vezes, que tem uma patologia cardiovascular. Cerca de 50% das pessoas não percebe a sua hipertensão arterial. Muitas das vezes, você vai saber que está hipertenso numa consulta para outra coisa, um exame para admissão no trabalho, uma visita a um pronto-socorro por um outro motivo qualquer, a hora de fazer um exame de carteira, de renovação de carteira. Então, quer dizer, a pessoa é surpreendida porque está hipertensa. Então, a gente sabe que existem algumas patologias que facilitam o aparecimento de complicações no inverno. Então, a hipertensão arterial é uma delas, o diabetes é uma delas, que o diabético, depois de 10 anos de doença, seguramente já tem doença aterosclerótica nos vasos sanguíneos. Então, essas pessoas têm mais chance de ter distúrbio circulatório no inverno. Outras causas de patologias que podem associadas são os chamados fatores de risco. Então, uma pessoa obesa, uma pessoa com alto sedentarismo, uma pessoa que, infelizmente, tem uma alimentação desregrada, uma pessoa que já tem uma doença familiar que facilite o aumento de colesterol. Então, quer dizer, existem vários fatores que estarão agregados a isso aí. Agora, o que a gente sabe é o seguinte, essas pessoas que já sabem que tem essa doença, eles têm que tomar os cuidados, estar bem agasalhado, evitar de sair de casa em momentos de pico de temperatura, o ambiente da casa ficar mais aquecido, não é fechado, é aquecido. Né? Você pode usar aquecimento? Pode, mas tem que ter cuidado, porque você aquecer demais um ambiente e depois você sai dele para um ambiente com a temperatura, aquele choque térmico também não é legal. Porque a gente sabe que a mudança brusca de temperatura ela tem um impacto negativo sobre a circulação e sobre a resistência do organismo a patologias. E no inverno tem outro fator, Samuel, que é justamente as patologias viróticas. Né? É a gripe, que é a influenza, é o resfriado, são as patologias do tipo Covid, da citomegalovirose, do Coxsackie-B, que é outro vírus também que mexe muito na circulação. Porque esses vírus podem fazer com que haja uma resposta imunológica exacerbada e isso pode, naquelas pessoas já predispostas a terem uma patologia circulatória, haver microfraturas de lesões que estão no endotélio. Se essas lesões são das chamadas placas mole, quer dizer, são lesões ateroscleróticas de início recente, isso pode fazer com que haja rupturas e a pessoa possa ter acidente vascular cerebral, infarto miocárdio, crise anginosa, piora na circulação dos membros inferiores. Né? Então, quer dizer, essas patologias, elas são o quê? Evitáveis? Muitas das vezes não, porque você vai ter contato com várias pessoas durante todo o dia. Então, o que seria bom? Evitar aglomerações. Então, nessa época do ano, as aglomerações são muito
traiçoeiras para quem tem algum distúrbio cardiovascular. Então, vide uma coisa, nós estamos agora já teve uma redução, mas os hospitais ficaram cheios, em exceção, excessivamente, na segunda quinzena, na primeira e segunda quinzena de junho. Por quê? Nós tivemos a festa da exposição. Então, ali, essa aglomeração de pessoas de várias cidades aqui da região, se encontram num ambiente muito frio e facilita adquirir as infecções. Então, são várias viroses, são várias patologias que fazem isso aparecer. Então, é importante que a pessoa seja prevenida. Existe um ditado antigo, Samuel, que o pessoal mais antigo falava o seguinte: tinha mais medo de um vento frio pelas costas do que um homem armado pela frente. Olha para você ver, que perigo que traz. Porque na década de 40 e de 50 não tinha antibioterapia para tratar pneumonias, que são, muitas das vezes, a progressão de um processo virótico não tratado adequadamente. E poderia ser fatal, então, naquela época. Era fatal. Mesmo com medicamento hoje, Isso. mesmo com a medicina avançada, Ainda existem pessoas muita que morte. morrem de pneumonia. Justamente. Né? E dizem que até a pneumonia no adulto é mais perigoso do que na criança. Isso é verdade mesmo? Não, é a mesma coisa, né? Não tem... É a mesma coisa. A criança tem uma capacidade de resposta imunológica, às vezes, diferente da do adulto, né? Ô, doutor Otaviano, muita gente, às vezes, que está te ouvindo agora e nos assistindo ao vivo pela TV Canidez, pode estar pensando, mas que relação mais estranha é essa, né? Do agravamento de doenças cardíacas com a questão das doenças do inverno. Mas tem tudo a ver, essa relação ela existe. Porque provoca uma vasculite. E ela precisa ser levada a sério, então, Isso. pelas pessoas nesse cuidado. Por isso que existe a campanha de vacinação entre março e abril contra a gripe, porque a influenza é um dos principais causadores dessas vasculites. É uma formação de grandes grupos de resposta. A resposta imunológica do nosso organismo é muito complexa. Então, você tem alguns anticorpos mais afeitos a esse tipo de formação de distúrbio vascular. Então, esses anticorpos, quando produzidos em grande quantidade, né, uma infecção virótica mais potente, então o que acontece? Você vai ter essa resposta que vai defender seu organismo, mas pode também trazer manifestação circulatória vascular. Isso nós estamos vendo com muita frequência nas infecções do Covid. O Covid do ano de 2022, do ano de 2023, ele não tinha mais aquela relação com a pneumonia. Na verdade, não era pneumonia, era uma formação de coágulos intrapulmonares, intraalveolares. Então, o que acontece? Hoje, esse Covid que está aí, começou com a geração ômega, ele estava gerando uma doença autoimune. Então, é muito comum você ter uma pessoa que teve a patologia e fica sentindo mal 6, 7 meses. Você dosa os fatores inflamatórios, estão em alta. Então, a pessoa que tem um FAM positivo, que é um marcador de doença imunológica, você tem anticardiolipina, que pode se tornar positivo, anticoagulante lúpico, que pode se tornar positivo. Então, quer dizer, são patologias que marcam o quê? Risco de haver complicações circulatórias. Então, por isso que muitas pessoas jovens podem ter manifestação de acidente vascular cerebral, pode ter infarto, né? Na época do Covid, a idade de ter um infarto e um AVC caiu muito, porque era uma patologia altamente agressiva para o sistema circulatório. Hoje ela continua sendo, mas não naquela intensidade como foi. Então, as pessoas que tiveram Covid e não estão melhorando ou estão sentindo muita fraqueza, devem procurar e olhar, porque pode estar com a possível instalação da chamada Covid crônica, que leva a distúrbio imunológico. E pode gerar uma patologia chamada lupus-like, porque há vários desses marcadores inflamatórios semelhantes à doença, mas só que não tem aqueles marcadores típicos do lúpus, né? Anti-DNA nativo positivo, anti-RNP positivo, não tem. Então, quer dizer, você tem apenas a expressão inflamatória mais intensa. Doutor Otaviano, a gente está no inverno
e nós não estamos vendo um inverno rigoroso. Já dizia 9 de julho, nós estamos ao vivo e esse final de semana, por exemplo, eu andei e praticamente a gente não usa blusa, mas o inverno ele pode chegar e pode vir uma frente fria. A questão da recomendação do agasalho, ela também é um quesito importante nessa questão da prevenção? Isso, justamente o que eu disse. Você tem que se cuidar, é o ditado antigo, o medo do vento frio pelas costas. Então, o que acontece? A pessoa que vai sair tem que se agasalhar. Não está fazendo tanto frio, mas observe se você vai com a blusa menos felpuda, um agasalho mais simples, uma camisa um pouco mais de algodão, um pouco mais grossa. Quer dizer, você se previna, porque realmente a mudança brusca de temperatura, saindo da sua casa para um ambiente mais frio, faz a diferença. Muito bem. Olá, Samuel, boa noite. Boa noite também ao doutor Otaviano. De uma suma importância esse programa, hein? Sempre que possível eu participo. Meu filho tem 27 anos. Ano passado para cá, ele tem apresentado bradicardia intermitente. Fico preocupada e sem saber como lidar. Tem semana que tá bom, na outra cai, a pressão arterial desce e sobe ao mesmo tempo. Como é que o doutor Otaviano vê isso? Fica geralmente 54,49,48. Nesses dias ele sente muito cansaço, fadiga, fica mais deitado. Depois melhora do nada a frequência cardíaca, ou batimento cardíaco por minuto. Pessoa que não quis identificar, não tem problema, o importante é que você possa participar conosco. Aí tem que ver qual a idade do filho, que seria 27 importante. anos. 27 anos. Normalmente nessa faixa etária existe um distúrbio chamado vagotonia, que é a pessoa sob forte tensão emocional ou a praticante de esportes mais radicais, mais intensos, que podem fazer com que haja realmente uma redução da frequência cardíaca. Se vai acrescentar para você, ela colocou aqui, o exame deu vasovagal. Vasovagal. Ismália, quem está mandando aqui a pergunta. Obrigado, viu, Ismália, pela sua abordagem. Então, quer dizer, se tem essa expressão chamada vasovagal, é uma expressão que ele tem, então, um aumento da atividade do sistema nervoso chamado parasimpático. Esse sistema, ele contrapõe ao outro sistema que nós temos de regulação, que é o sistema simpático. Então, o que acontece? Quando a pessoa está sob forte tensão ou pratica esporte mais radicais, mais intensos, ele vai fazer com que haja essa vagotonia, quer dizer, o coração vai bater mais lento, você vai ter oscilações de pressão, sim. Agora, é bom que se afaste outras patologias, porque existem causas de bradicardia que não estão ligadas só à vagotonia. Então, você pode ter bradicardia em pessoas que têm distúrbio da tireoide, você pode ter problema de distúrbio circulatório do tipo dificuldade na transmissão do estímulo através de uma estrutura chamada nó atrioventricular, que faz a pausa para que o ventrículo encha de sangue antes da contração. Então, quer dizer, seria bom ter uma visão mais global, mas a principal causa nessa faixa etária é a vagotonia. Bacana, você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida, com muito prazer. Hoje nós estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez a presença do médico cardiologista Dr. Otaviano Greco. Ele sempre está conosco aqui no programa, nos ajudando e trazendo aqui toda a sua experiência. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe
e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Muito bem, de volta ao vivo. Na semana passada eu falei aqui de provavelmente nós vamos estar fazendo o sorteio de um porta-medalhas da empresa LMX Esporte. Túlio vai colocar algumas fotos pra gente, hein? Quero mandar aqui um grande abraço para o meu amigo Leonardo Magalhães no Instagram, @LMX_esportes. Você vai encontrar porta-medalhas e troféus, produtos, serviço, abrilhantando as suas conquistas, suporte para medalhas e troféus, luminárias de LED. Você pode entrar no Instagram para você obter várias informações. É de Macaé, do Rio de Janeiro, para todo o Brasil. O Leonardo Magalhães está sempre presente nos principais eventos de corrida de rua de todo o Brasil. Meu abraço para o Leonardo Magalhães, @LMX_esportes no Instagram. Entrevistas que você pode acompanhar aqui no nosso canal no YouTube, profissionais que passaram aqui pela TV Candidez. Destaque para o cirurgião vascular, Dr. Carlo Rachid Delarete. Ele falou sobre a questão das varizes e o que há de novidade no tratamento. A médica psiquiatra Kelly Fonseca vai estar conosco na última terça-feira de julho, também esteve conosco. Guilherme Gussen também esteve conosco numa entrevista pontual. Dr. Deni Veloso falou sobre a questão do Novembro Azul e Gerson Menezes, dermatologista. Obrigado aí ao Túlio. Com muito prazer eu estou recebendo aqui hoje um dos mais experientes profissionais da cardiologia de nossa cidade, Dr. Otaviano Greco. Eu falei experiente e é verdade, você para 49 anos como médico? Dezembro, 49. E essa caminhada aí de quase meio século na profissão e hoje atuando ainda normalmente, né, no seu consultório e com os pacientes. Como é que você se sente depois de quase 49 anos na atividade com essa mesma vontade, com a mesma garra e com o mesmo intuito, doutor Otaviano? É gratificante você fazer aquilo que você gosta, né? Então, a gente não percebe dificuldade em executar por isso. Legal, bacana. A gente já teve aqui, a gente já contou um pouco da história do Dr. Otaviano, que é um dos primeiros aí da UFMG, né? Doutor Otaviano, a gente está recebendo aqui muitas perguntas. Vamos tentar atender aqui o telespectador? Vamos lá. Sempre que a gente recebe aqui o Dr. Otaviano, a gente tem muitas perguntas. Deixa eu abrir aqui o nosso WhatsApp, está ativo, hein? É ao vivo. Olá, Samuel, boa noite. Doença válvula aórtica leve é considerado grave? Eu tenho 52 anos. O que eu devo fazer para o problema não piorar? É o Emerson quem está mandando aqui a mensagem. Não, a doença valvar aórtica, nessa faixa etária, normalmente é de forma degenerativa ou uma doença congênita, uma válvula bicúspide que pode cursar durante longo período sem complicações. Se ela foi classificada como leve, o que deve fazer é, pelo menos anualmente, fazer um ecocardiograma e acompanhar. Agora, o que tem que ser evitado são atividades físicas extenuantes, não é isso? Então, isso é que é importante, e manter pressão arterial controlada e evitar excessos alimentares para não desenvolver outras patologias associadas. Agora, o certo é fazer esse controle. Normalmente, nesse nível aí, a pessoa não tem sintomas significativos. Então, não deve privar-se de fazer atividade física regular, moderada, mas não extenuante. Olá, Samuel, boa noite, doutor Otaviano. Dor no peito entre os seios pode ser algo grave? Ao colocar a mão dói e a dor te incomoda. A telespectadora não quis se identificar, mas ela falou que já está na faixa dos mais de 50 anos. Normalmente, isso aí é um problema
na minha opinião, da junção entre a costela e o osso central do peito, o externo. Então, ela teria, talvez, um distúrbio chamado costocondrite. Pode ser inflamatório, que é a chamada síndrome de Tilst, ou então foi traumático, onde houve essa desinserção aí. Mas calor local e evitar de fazer movimentos bruscos com os braços, a recuperação é rápida. A Hilda Santos está nos mandando aqui uma mensagem, é do bairro Icaraí. Um abraço a todos do bairro Icaraí. Nós estamos ao vivo nesta prestação de serviço aqui para o público de Divinópolis e cidades da região. Sempre falo aqui, doutora Otaviano, que não justifica gravarmos. O interessante é que seja ao vivo nessa prestação imediata ao público. A Hilda está mandando aqui um abraço para você, para o senhor, doutor Otaviano, dizendo que acompanha sempre e gosta muito quando você vem aqui ao programa. Gostaria de saber, doutor Otaviano, quem tem um coração inchado, corre algum risco? A pessoa tem 30 anos, segundo ela. Bom, então temos que saber o que ela chamou de coração inchado. Existem dois tipos de aumento do volume cardíaco. Um é pela hipertrofia, quer dizer, o músculo cardíaco aumenta de volume para tentar vencer uma barreira ou de uma estenose aórtica, ou de uma hipertensão arterial, ou outras patologias valvares. Ou é um coração que se dilatou pelo distúrbio da pressão, por um infarto, por uma patologia de válvula. Agora, se está dilatado, já é uma coisa mais séria, então tem que olhar. Então, a hipertrofia, tanto a hipertrofia quanto a dilatação, faz o volume do coração aumentar. A cavidade é normal, o outro, a cavidade é aumentada. No caso da cavidade aumentada, tem que ter mais cuidado, porque existe hoje tratamentos que conseguem minimizar muito isso aí e tentar evitar que haja uma progressão dessa dilatação. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é o Odete Duarte. Boa noite também, doutora Otaviana. Diga, doutora Otaviana, que eu sou filha do Deverley. Tenho um sopro de nascença. Descobri aos 30 anos. Fui à consulta com o doutor Otaviano e foi muito positivo. Hoje eu tenho 70 anos, não tomo remédio, graças a uma terapia em grupo. É Odete Duarte, deseja aqui um agradecimento. Ela pergunta se pode ser a questão hereditária também, essa questão. Pode. Existe o chamado sopro inocente, né? Que são patologias leves das válvulas que a pessoa convive muito bem com isso. Muito bem. Doutor Otaviano, com relação a essa questão de ser hereditário a doença cardíaca, isso sempre vai prevalecer na família? O pai com problema cardíaco, o filho homem também tende a ter o problema cardíaco, a filha mulher menos um pouco. Se for a mãe, como é a situação? Pela sua experiência, muita gente fica preocupada com relação a essa questão da genética. Não, cada doença genética tem um sistema de implantação. Existe um sistema, vai complicado, né? Autossômio dominante, heterozigose. Então, quer dizer, isso aí é complicado explicar dessa forma. O que a gente tem que saber é o seguinte: você tem uma patologia familiar, diabetes. Você tem a tendência familiar até a diabetes do tipo 2. Então, quer dizer, isso aí a pessoa tem que ter o cuidado e saber que todas as medidas que ela fizer antes da doença se instalar serão positivas. Então, se você tem já na sua família um distúrbio do diabetes, você não pode abusar, né, de coisas que vão piorar a sua glicemia, principalmente na alimentação, manter atividade física, manter peso, isso é importante. A mesma coisa é para a hipertensão arterial. A hipertensão arterial chamada primária, que é a hipertensão arterial também chamada essencial, ela tem o quê? Um segmento familiar e realmente há uma instalação mais precoce de acordo com o número de alterações do DNA. Você tem inúmeras alterações do DNA que levam à hipertensão arterial. Então, quanto mais alterações no DNA a pessoa tem, mais precocemente a hipertensão se instala. E, infelizmente, nós estamos vivendo um período de aumento da hipertensão arterial do tipo primária. Mas, na verdade, é por causa da epidemia de obesidade que nós estamos vivendo. Então, infelizmente, no Brasil, se você pegar 20, 30 anos atrás, praticamente não existia uma percentagem tão grande de hipertensos como tem hoje. Hoje, a população acima de 18 anos já vamos para mais de 30% de pessoas com hipertensão arterial. E há 20, 30 anos atrás, isso era bem menos.
Então, e o diabetes ela vai pelo mesmo caminho, aumentando exponencialmente. Por quê? Por causa dos hábitos de vida só piorando, né? O estresse aumentou muito, né? A pessoa brigando pela sobrevivência, né? Infelizmente, salários não são muitas vezes adequados, vivem em zonas de alto índice de violência, patologias associadas a quadros depressivos ou psiquiátricos, que também são muito ruins. E tem as chamadas doenças cardíacas, que são hereditárias. Nós temos, então, um grupo das chamadas cardiomiopatia hipertróficas. Essas são ação de autossômica dominante. Nós temos várias formas delas se apresentarem, né? Então, isso também segue família. É interessante que você vê, de vez em quando, um escapa, mas a maioria tem a doença. Você tem a patologia outra também, que é a comunicação interatrial, que é uma dificuldade de fechar o orifício que nós temos que estar aberto durante o período intraútero, né, da gestação, e ao nascer ele tem que ser fechado. Em algumas pessoas não consegue fechar. Isso também tem caráter familiar. Bacana, estou recebendo aqui uma mensagem aqui agora do Marcel, da dupla G e Marcel. Marcel, grande abraço para você, marido da Alessandra. Boa noite, Samuel. Boa noite, o doutor Otaviano. Fiz uma tomografia e o resultado deu ateromatose na aorta ilíaca. Gostaria de saber, doutor Otaviano, se corre muito risco. Já fiz uma mamária e tenho 5 stents. Um abraço, Marcel. Está mandando aqui um abraço para o doutor Otaviano. Então, quer dizer, já tem uma patologia de aterosclerose, né? Que essas obstruções são produto da formação de placas de ateromatose, né? Que se calcificam e vão fazendo obstrução. O problema é o grau de obstrução. Então, por exemplo, você ter só a ateromatose não vai trazer grandes problemas desde que você esteja fazendo toda essa prevenção, já que tem também os stents que merecem toda uma atenção. Então, o problema é seguimento periódico e verificar se está havendo progressão dessas obstruções. Se tiver, hoje existem tratamentos muito eficazes para esse tipo de problema, tanto da aorta abdominal quanto da aorta torácica, das ilíacas. Hoje já existem tratamentos muito eficazes e com bom resultado, mas tem que vigiar o perigo é o grau de obstrução. A gente considera um grau de obstrução de artéria significativo acima de 70%. E na artéria aorta abdominal, quando ela está dilatada acima de 5%, em algum segmento, formando os chamados aneurismas saculares. E isso também merece ser tratado. Então, esse segmento e as medidas que são feitas através de exames de imagem é que levam à necessidade ou não de fazer um tratamento mais agressivo. Mas, normalmente, se você fizer, depois dos 50, 60 anos, se você fizer um exame de imagem, a grande maioria das pessoas vão ter algum grau de aterosclerose em algum ponto. Se for na carótida, ou se for nas coronárias, isso é mais... Lembra que pode ter também patologia cerebral, né? Uma lesão na carótida, você tem 30% de chance de ter também lesão cardíaca e vice-versa. Então, quer dizer, esse tipo de manifestação tem que ser abordado de forma adequada pelo médico que está assistindo. Ô, doutor Otaviano, a gente tem visto aqui algumas notícias, e até mesmo aqui em Divinópolis, de pessoas jovens que sofreram o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Antigamente, muito antigamente, você vai me confirmar isso, quando se falava no AVC, você sempre imaginava uma pessoa de mais idade. Por que está tendo tanta frequência? E às vezes a pessoa está com os exames relativamente em dia, tem uma boa pressão arterial, uma glicose dentro do aceitável, e às vezes até praticam o esporte, tem uma vida um pouco ativa. Por que acontece o AVC em pessoas jovens, até na faixa de 40 anos? É aquilo que eu citei. As lesões obstrutivas só começam a dar sintomas acima de um determinado grau de obstrução, né? Então, por exemplo, você tem obstrução acima de 60%, os testes podem marcar e dar positividade nisso.
Mas sintomas a pessoa às vezes pode não sem aparecer. sintoma, mas o teste pode marcar. Então, o que acontece? É muito comum hoje, quando você tem uma patologia de origem familiar, em pacientes mais jovens, que você faz o cálculo de risco, que hoje tem umas tabelas para você calcular o risco cardiovascular da pessoa. Então, são várias tabelas, não é uma só. Então, você pode utilizar aquela que mais te convém, que você tenha mais treino. Então, se essa tabela mostra um risco alto ou muito alto, naquela pessoa, mesmo mais jovem, sem sintomas, você tem que pedir um exame chamado angiotomografia das coronárias e medir o grau de calcificação dessas coronárias também. Aí você consegue ver, mesmo antes dos sintomas e sem maior agressividade, né, fazer um cateterismo. Se a pessoa tem sintomas ou é de alta probabilidade, você pode usar também do eco de estresse, da cintilografia miocárdica. E nas pessoas que eu sei que está fazendo exercício, quer saber como que é o comportamento da pressão, o teste ergométrico também, inclusive é bem mais barato, você consegue fazer também um rastreamento. Agora, o certo é que quando você tem uma pessoa mais jovem que sofre um acidente vascular cerebral, você tem que procurar causas. Então, qual seria a causa? A causa é uma doença familiar, é uma dislipidemia, quer dizer, um distúrbio dos lípidos corporais ligados à genética, né? Esses eu chamo de hipercolesterolemia familiar, né? Você teria que ver isso aí, se tem realmente essa indicação. Ou se essa pessoa sofreu um quadro infeccioso, igual nós citamos do Covid, citamos da influenza, do Coxsackie-B, né, do citomegalovírus, que são patologias que fazem a formação de vasculite. Então, mesmo que a pessoa seja mais jovem, essa vasculite pode gerar formação de obstrução por trombo. E aí, sim, você ter uma pessoa bem jovem ter isso. Na época do Covid, isso era muito comum, acidente vascular cerebral, infarto em pessoas bem jovens. Mas, normalmente, existe um fator predisponente para que isso possa acontecer. Então, nós temos que, toda vez que tiver uma pessoa mais jovem, que tenha um acidente vascular cerebral, que tenha um infarto, que tenha um quadro trombótico, né, tem que ser esclarecido através de exames mais minuciosos. Muito bem, olha só a mensagem que eu estou acabando de receber, Túlio. Eu vou chamar aqui o nosso último e breve intervalo. Boa noite, Samuel. Boa noite, doutor Otaviano. Parabéns pelo programa, Samuel. Gostaria de externar minha homenagem ao doutor Otaviano pelo seu profissionalismo, pela sua humildade e fraternidade com seus pacientes. Que ao longo dos anos nós, seus pacientes e familiares de pacientes, constroem uma admiração e gratidão por todo o carinho e cuidado que ele tem com todos nós. Deixo aqui um abraço para o doutor Otaviano, gratidão pelo cuidado sempre atencioso com meu saudoso pai e minha querida mãe, Antônio Delarete e Neile Rachid. Um abraço do Antônio Delarete Neto. Não sei se você conhece aqui a família que está te mandando aqui. Um abraço. Conheço muito. Estão nos acompanhando aqui ao vivo. Ele é irmão do Carlos Rachid, que você apresentou aqui. Que legal, bacana. Um abraço aí para ele e para toda a família. Carlos Rachid é uma pessoa sensacional. Boa noite, Samuel. Aqui quem está falando é o Roberto. Quem tem placa calcificada na aorta do tórax, pode fazer exercícios físicos? Olha, isso que eu citei, depende do grau de obstrução. Mas se essa calcificação é muito longa, certo? Seria bom fazer um exame de imagem para ver se existe algum tipo de ruptura dessas placas. Porque aí você chamadas microfraturas. Hoje, um eco transesofágico, uma ressonância magnética, consegue ver se existe algumas lesões, microlesões nesses vasos que possam comprometer. Mas o fato só de ter a calcificação, com o calibre da aorta normal, não impede que se faça um exercício físico moderado. Legal, eu vou agora chamar o nosso segundo e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. É ao vivo aqui pela TV Candidez. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje.
Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Lembrando para você que o Dr. João Duca, médico do esporte, Túlio vai colocar para a gente aí uma foto, ele esteve conosco numa entrevista pontual. Essa entrevista do Dr. João Duca você pode acompanhar também aqui ao vivo no programa Amostra Grátis da Saúde, no nosso canal no YouTube. Breve ele vai estar conosco de volta. O naturopata Ramon de Assis esteve conosco na semana passada. É outra entrevista que você acompanha aqui ao vivo pelo canal da TV Candidez. Naturopata Ramon de Assis. Vamos esperar o Túlio colocar aí a próxima foto. Aí. Esse aí é o Cláudio Roberto Almada, cirurgião bariátrico, portanto, que esteve também conosco numa outra entrevista. Nós temos uma outra foto, Túlio, por gentileza? Esse aí é o fisioterapeuta Henrique Carvalho, Fisioesporte, também foi uma entrevista pontual, que breve vai estar conosco. O do Ramon nós não temos não, né, Túlio? Obrigado aí ao Túlio. Deixa eu voltar aqui com o meu entrevistado dessa noite, doutor Otaviano Greco, ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez. O doutor Otaviano, tem como fazer algum tipo de exame para prevenir o AVC? Bom, o que a gente, tanto o AVC quanto a doença cardíaca, o infarto, a angina, o que você tem que fazer é controlar os chamados fatores de risco, que são a hipertensão arterial, o tabagismo, a ingestão excessiva de álcool, a obesidade, o sedentarismo e os distúrbios psicossociais. Então, você tem que tratar isso de acordo com os exames que você vai mostrar para o seu médico e ele vai, então, te passar toda essa observação. Você precisa de mais exercício, você precisa de controlar a alimentação, você tem que tratar algum problema de ordem emocional. Então, isso é que é o mais importante. Agora, se você já tem sintomas como vertigens, perda de memória, se você já tem falhas momentâneas tipo, da fala, você começa a falar e começa a embolar a fala, que é a chamada disartria, se você tem distúrbio da visão, né, aquele apagão da visão e volta depois, chamado ataque isquêmico transitório. Então, quer dizer, isso você já tem que investigar. Aí você tem alguns exames que podem te ajudar. Seria angiorressonância cerebral ou espectro cerebral pela cintilografia. Todos os dois mostram áreas não perfundidas. Agora, o que acontece é o seguinte, na grande maioria é tratar os fatores de risco. Porque não adianta nós queremos investigar um risco numa pessoa muito jovem, onde o risco é muito baixo, né? A não ser que tenha sofrido algum problema, aí sim você vai estender a propedêutica, né? Fazer mais exames. Aí tem que ter, sofreu uma doença virótica que trouxe algum comprometimento, se for uma doença virótica mais prolongada e mais séria, né? Você me disse aí da outra pergunta, é uma paciente que está em fase de diálise, ele tem uma patologia cardíaca grave, né?
já teve infarto, tem um distúrbio valvar e tem um aneurisma do ventrículo esquerdo. Isso, posso só fazer a pergunta dela aqui, doutora Otaviano? Pode. A Dayana, ela está mandando aqui uma pergunta, a paciente é a tia dela, tem 65 anos, ela mandou aqui agora a idade dela. A paciente já fez uma cirurgia do coração e precisa fazer a cirurgia para a troca de válvula, só que tem aneurisma no coração. O paciente faz hemodiálise e já teve vários infartos. O sucesso dessa cirurgia vai depender da condição clínica da pessoa. O fato de só fazer a diálise não impede que ela seja operada, mas o que impede é a condição cardíaca que ela vai estar no momento para ser submetida a um procedimento muito agressivo, porque ela teria que corrigir a válvula e fazer uma redução da cavidade ventricular esquerda para tentar corrigir parte desse aneurisma. É uma cirurgia complexa, prolongada e que o resultado depende muito do estado físico que essa pessoa se encontra no momento. Então, indicar uma cirurgia para tratar só pelo fato dela ter um distúrbio, nós podemos estar decretando uma infelicidade maior, que é uma perda de capacidade física, às vezes até maior. Olá, Samuel, boa noite. Eu tenho 2 stents, já tive 4 infartos. No último, não tinha mais como colocar stent, nem ponte, pois às vezes estão todas calcificadas. Qual seria a providência em um outro possível infarto? É o Maldo de Oliveira quem está fazendo aqui a pergunta, ele está assistindo o programa. Olha, o que acontece aí é o seguinte, você teria que realmente ter uma vida um pouco mais regrada, participar de grupos ou de um local indicado pelo seu médico, pelos seus limites físicos, para fazer uma reabilitação cardíaca, porque essa reabilitação cardíaca não vai melhorar seu coração como um todo, mas ela vai melhorar a sua força muscular periférica, vai melhorar seu padrão de respiração, isso vai fazer com que o seu coração trabalhe com menos força para manter a boa circulação. Então, isso também recupera. Existem hoje algumas intervenções medicamentosas com sucesso nesses casos. Então, é importante que você, junto ao seu médico, explore todas essas pequenas coisas que, às vezes, fazem grande diferença para você que está com essa limitação física no momento. Doutor Otaviano, muita gente aqui questionando sobre a questão da prática da atividade física, se realmente ajuda. E no frio, a dificuldade grande de fazer atividade física. Olá, Samuel, boa noite. Atividade física no inverno, a gente prefere fazer na água e numa água bem quente. Tem o mesmo resultado? O telespectador não quis se identificar. O exercício aeróbico é a grande sacada para melhorar os níveis de endorfina no cérebro, né? O exercício estimula o centro endocannabinoide do cérebro e esse centro endocannabinoide traz o quê? Prazer. Ao trazer prazer, diminui a ansiedade, diminui a angústia, e as pessoas muitas vezes se viciam em exercício como uma forma de tratamento. Ele tem um efeito de um antidepressivo. Então, isso é muito importante, a pessoa fazer exercício. Agora, se ele é dentro d'água, se ele é na bicicleta, se é na esteira, se é correndo, se é bicicleta... Então, quer dizer, não interessa, o importante é fazer atividade física aeróbica. Agora, só que é o seguinte, você tem que lembrar que se você vai fazer o exercício numa água aquecida, você vai fazer vasodilatação e ao sair da água, você vai sentir mais frio se a temperatura tiver, que vai fazer uma grande diferença de temperatura. Então, você tem que estar com o roupão, alguma coisa ali na beira da piscina, para você colocar rapidamente para evitar esse choque térmico. Então, no inverno, a mudança brusca de temperatura que é o grande problema. Então, ter esse cuidado para poder fazer atividade física. E se for fazer caminhada, vá inicialmente com agasalho e depois, durante a caminhada, tire o agasalho na hora que o seu corpo aumentar a temperatura. A Evânia está participando aqui do programa. Olá, Samuel, boa noite, parabéns pelo tema de hoje. Eu tenho trombócitos no sangue, isso pode trazer algum tipo de risco? Gostaria muito que o doutor Otaviano desse aqui a sua opinião. Obrigado pela sua pergunta. Está certa a pergunta dela aqui? Estou um pouquinho, esses trombócitos dele,
Na verdade, essa palavra não existe. Se ela puder reformular... Deve ter outro nome aí. Ele deve ter um aumento do número de células vermelhas, talvez, né? Então, ele faz com que esse número de aumento de células vermelhas facilite a formação de quê? De um aumento de viscosidade sanguínea, e isso leva a uma dificuldade na circulação. Então, o coração tem que trabalhar fazendo mais força para circular. Então, se isso existe, tem que usar medicamentos que impeçam que haja a formação das plaquetas que possam estar sendo ativadas por esse excesso de viscosidade. Olá, Samuel, boa noite, parabéns pelo programa. Gostaria de participar fazendo uma pergunta sobre a síndrome de Brugada. Está correto esse termo? Uhum. É uma condição genética familiar? Obrigada, Elaine, estou sempre acompanhando o programa. A síndrome de Brugada é genético e é uma chamada canalopatia. É um distúrbio no metabolismo do sódio, do cálcio, do distúrbio do magnésio. A pessoa tem um defeito onde a entrada do sódio na célula está prejudicada. Então, esse aumento do tempo que vai levar para o sódio fazer a contração, porque o sódio, entra sódio, sai potássio para fazer a primeira parte da contração do ventrículo. Depois, há um movimento do cálcio, certo? E depois volta também o movimento do potássio entrando dentro da célula e saindo o sódio. Essa dificuldade da entrada do sódio e da saída, que vai ter também uma certa dificuldade na sua saída, faz com que haja um prolongamento da porção final do estímulo cardíaco e pode facilitar o aparecimento de arritmias cardíacas. Normalmente, se a síndrome de Brugada é do tipo 2 ou 3, já tem que ser indicado o implante de um desfibrilador. Doutora Otaviano, a questão do cateterismo, quando é que ele vai ser pedido por um médico? O cateterismo já é uma previsão de tratamento. Se você vai fazer o cateterismo pensando em tratar a coronária ou um distúrbio valvar que a pessoa tenha. Então, primeiro, antes de fazer o cateterismo, teria que fazer os exames mostrando a necessidade desse cateterismo. E qual que é a necessidade? Se você faz um teste ergométrico, faz um eco de estresse, faz uma cintilografia, são positivos, você tem que tirar a dúvida fazendo o cateterismo. Se você faz um ecocardiograma, tem um distúrbio valvar, você precisa medir esse gradiente melhor do que o ecocardiograma conseguiria, você tem que fazer também o cateterismo. Então, quer dizer, são situações assim, você é o final de um procedimento, você antes tem que confirmar a necessidade de ser feito. Eu vou finalizar aqui com a última pergunta, antes de pedir para você fazer o fechamento do programa de hoje. Olá, Samuel, boa noite. Está dizendo aqui que é um primo que está com 35 anos, glicose bastante alta, a medição às vezes dá em torno de 250, mas não aceita o tratamento. Está fazendo apenas esse comentário aqui. Eu acho que vale a pena você comentar para todo mundo que está acompanhando o programa, que é importante a questão de estar atento à questão da glicose. Infelizmente, isso não é incomum, não. As pessoas acham que os exames são mentirosos, né? E que, como não sente nada, aquilo ali pode ser postergado. Só que é o seguinte, a glicose, a gente comenta o seguinte, o excesso de glicose circulante, no caso é um diabetes, possivelmente, tipo 2 ou tipo 1, que seja, a pessoa vai desenvolver um processo de lesão vascular progressivamente. Então, quanto mais postergar o início de um tratamento eficaz, mais fácil vai ser o aparecimento de doenças vasculares. Ok. O doutor Otaviano, você falou aqui agora um pouco sobre a questão do cuidado ao sair da atividade física da água quente, do roupão. Está chegando aqui uma pergunta aqui agora. Samuel, boa noite. Peça ao doutor Otaviano para comentar sobre essa questão do choque da sauna que é necessário. Choque térmico pode fazer mal? O choque da sauna, na pessoas que já têm patologias circulatórias, não é muito bom, não. Porque o que acontece? Você sai daquele ambiente, toma aquele choque térmico, você muda completamente, você sai de uma vasodilatação para uma vasoconstrição.
Então, quer dizer, se você não tem nenhuma patologia clínica, isso vai ter pouca interferência na sua saúde. Mas se você já tem uma hipertensão com mau controle, você já tem um histórico de doença circulatória cardíaca, angina, um infarto, não é aconselhável. Nem o calor excessivo da sauna é aconselhável. É mesmo. Olha para você ver, muita gente acha que pratica toda semana e que acha que está agregando à sua saúde. Não, a sauna não tem agregação à saúde. O mais importante da sauna não é o calor, não é o choque térmico, é a resenha. Boa noite, Samuel. Parabéns pelo privilégio de ter o Dr. Otaviano em nossa cidade. Já tivemos dois, hein? Dois Dr. Otaviano, o pai e o filho. Tive o privilégio de conviver com ambos. Parabéns pela entrevista, Samuel. Quem está te mandando aqui um abraço é o Adilson Quadros. Uhum. Adilson Quadros, que sempre participa. Estou sempre encontrando com o Adilson aqui, né, na Rio de Janeiro. Adilson, grande abraço para você, para Aparecida e todos os filhos. Quer agradecer ele? Aham. Muito obrigado aí pela lembrança. Meu pai batalhou muito e o Adilson ajudava ele muito na causa aí dos alcoólatras. Se a gente for somar os pacientes do Dr. Otaviano pai e do Dr. Otaviano filho, vai dar aí uma quantidade grande de pessoas aqui em Divinópolis e de toda a região. Porque meu pai clinicou em 53 anos em Divinópolis. Que bacana, que legal, hein? E você deve atender aí muitos filhos e netos que foram pacientes do Dr. Otaviano pai. Nesse fechamento do programa, qual que é o recado principal dentro do nosso tema aí que tem a ver também com esse inverno e os cuidados com as doenças cardiovasculares, doutor Otaviano? É a pessoa tentar para o que ele chamei dos fatores de risco. Né? Então, cuidar bem da alimentação, para manter um bom nível de lipídios sanguíneos, controlar a hipertensão, se for hipertenso, cuidar de não se tornar um hipertenso, se tem um caráter familiar, você fazer a atividade física regular, fazer com que você melhore a sua capacidade psicossocial, evitando o estresse, que é outra causa muito importante de avanço da doença aterosclerótica, e manter peso, né, e evitar o sedentarismo. Então, e tabagismo e alcoolismo sair fora também, que é outra fria. Fazendo isso, você está ajudando muito. Agora, no inverno, o grande problema é o choque térmico. Né? Se você já tem uma doença diagnosticada, tem que ter muito mais cuidado. E evitar de resfriar-se, de pegar gripe, de ter outros comportamentos. Então, a pessoa que já tem um determinado grau de fragilidade física, seja o idoso, seja até mais jovem, mas já com algum problema clínico, evitar de aglomerações, evitar de se expor de forma inadequada. Não é trancar-se dentro de casa, porque ficou provado com a Covid que quanto mais dentro de casa ficaram as pessoas, foi pior. Os idosos restritos ao lar, as casas de idosos, isso é uma estatística não é só do Brasil, mas no mundo inteiro, adoeceram muito mais do que as pessoas que estavam no seu dia a dia fazendo atividade. Por quê? Toda vez que você encontrar uma pessoa e conversar, vocês vão trocar ali perdigotos, que são pequenas salivas ali, gotas de saliva. Então, isso vai gerar no seu organismo uma resposta imunológica àquilo que a pessoa te passou. Você vai ter contato com outras pessoas, com outros tipos de patologia. Então, esse grupo de germes que estão ao léu no nosso dia a dia, você vai ter contato. Mas só que pequena quantidade não vão levar à doença, mas estimula o seu sistema imunológico. Então, aumenta a sua resistência. Então, evitar. Toda pessoa que se isola completamente tem mais facilidade de adoecer e essa doença será mais grave. Doutor Otaviano é um profissional muito competente. Todos os seus pacientes vivem muitos anos. Quem está te mandando aqui um abraço é o Santinho. Pelo menos ele colocou aqui. Não sei se você conhece ele. Conheço. Santinho é famoso. Parabéns pelo programa, pelo excelente e competente médico que muito nos honra. Nosso grande médico, doutor Otaviano Greco. Sabe quem está te mandando essa mensagem aqui agora? É o Marco César, filho do saudoso pastor divino José dos Santos. Marcos César, grande abraço. Muito tempo eu não vejo o Marcos. O Marcos, todo domingo aqui, ele manda aqui uma mensagem aos seus colegas aqui do WhatsApp. São mensagens aqui muito interessantes, né? E ele manda sempre aqui uma curiosidade também.
E algo que é bastante interessante, né? Por exemplo, aqui, você é o que você faz, não o que você diz que fará. Foi a última mensagem do Marcos aqui domingo. Ô Marcos, grande abraço para você, para toda a família aí do Pastor Divino. O Marcos tem uma coisa que é justamente a curiosidade. Ele teve um problema e, por curiosidade aumentada para descobrir se tinha alguma outra coisa associada, descobriu um problema que poderia ser muito grave no futuro. Então, ele teve esse problema e, graças a Deus, descobriu antes que acontecesse uma coisa pior. E passou pelas suas mãos também. Nós tivemos uma participação, porque ele trouxe um exame para tirar a dúvida, eu aumentei mais a dúvida dele. Ele ficou doido para fazer o outro exame e deu positivo. Que bom, assim, que bom que deu tudo certo, né? Assim, Um grande abraço para o Marcos, um abraço para o Paulo César, para o Júlio, para a missionária Elza, né? Para toda a família que marcou e continua marcando muito aqui em Divinópolis. Um grande abraço para todos vocês aqui. Muito obrigado ao Marcos. Você viu que a sua audiência hoje, você viu que eu anunciei semana passada, o seu Ibope foi lá em cima hoje. Você viu o tanto de mensagens aqui hoje, de amigos. A gente fica agradecido. Obrigado, viu, doutor Otaviano, mais uma vez pela sua presença. Eu agradeço a presença, muito obrigado. Muita gente perguntando aqui onde é que você atende normalmente, aqui do lado do Costa Rangel, né? Isso. Na antiga casa do doutor Otaviano Justo. Pai, né? Que você mantém aqui, bem do lado aqui do Costa Rangel. Justo. Obrigado mais uma vez, viu, pela sua presença. A oportunidade, e se a gente puder ajudar, a gente está aí para fazer isso, né? Porque eu acho que o que é mais importante, que fica na mensagem, Samuel, é você trazer educação. Isso nós até comentamos, infelizmente, não se faz a chamada educação continuada. Nós tivemos, quando trabalhava ainda como funcionário público na Prefeitura de Divinópolis, eu pertencia ao finado INAMPS, e nós fizemos uma tentativa de trabalho de conscientização das doenças cardiovasculares aqui em Divinópolis. Infelizmente, na época, o poder público entendeu que isso não era vantajoso. Mas a gente sabe que a educação da pessoa, mostrar para ele os riscos que ele está correndo, mostrar tudo isso é muito importante. Nós fazíamos isso aqui, fizemos isso durante um tempo, tinha apoio do prefeito da época, trocou o prefeito, muda tudo e volta tudo a estaca zero, porque não entende que um cidadão bem informado a respeito dos riscos e da saúde é bem diferente de um cidadão mal informado que, como você disse aí, a pessoa com 200 e tantos de glicose não está ligando para o problema. Então, quer dizer, se ele estivesse sendo conscientizado e recebendo essas informações, te garanto que o comportamento dele seria outro. A sua presença aqui muito nos honra, muito nos ajuda. Eu queria muito que você não demorasse muito a voltar ao programa. Vamos tentar encaixar mais uma terça-feira, pelo menos no final do ano aí, porque eu acho que você sempre traz informações importantes e o público tem um retorno muito interessante. Você viu aqui que várias pessoas participaram. Pessoas que não te conhecem pessoalmente, mas pessoas também que já te conhecem. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Nós passamos um pouquinho do horário hoje, viu, Túlio? Muito obrigado pela compreensão. Um grande abraço a todos. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.